E aí, beleza? Nesse mod de hoje você vai acompanhar a história de um Lorde Demônio que conquistou o mundo e Deus teve que intervir. Em seu último suspiro, ele usou uma habilidade de reencarnação. O que ele não esperava era que seria reencarnado como um garoto de rank F. Já pensou? Então, fica até o final, meu parceiro. Mas antes de irmos para o vídeo, eu quero lhes apresentar o YouCine, um aplicativo completo no quesito filmes, séries, jogos de futebol, animes e muito mais. Nele, por exemplo, assisti Blue Lock com uma qualidade incrível, e o mais incrível disso tudo é que ele é totalmente sem anúncios, dando fluidez ao assistir e sem ter que ficar vendo anúncios chatos. Galera, no primeiro link da descrição e no comentário fixado, você pode estar baixando ele, ok? E bora! No mundo de Alphagard, o Lorde Demônio tinha superado todas as raças, e agora todo mundo era dele. Ele sentia uma presença e olhava para os céus. Era Deus intervindo. O anjo Serafim aparecia. Dizia que não poderia deixar o Lorde governar essas terras. O Lorde Demônio atacava o anjo, e Serafim revidava. Essa batalha entre o Lorde Demônio e Serafim durou 3 dias e 3 noites. Após isso, o Lorde era mostrado muito cansado e Serafim sem vida no chão. A capitã do exército demoníaco Star chegava. Ela se rebelava contra o Lorde, dizendo que ele nesse estado não poderia ganhar. Todo o exército ia na direção do Lorde. Ele, ferido, completamente esgotado, era destruído pelo seu próprio exército, uma traição horrível. E em seu último suspiro, ele usou uma técnica de reencarnação. Agora em Tóquio, em 2020, dungeons começaram a aparecer dentro das cidades desse mundo, e monstros como ciclopes de nível A apareciam. O exército não conseguia fazer nada perante um mero ciclope, só restava a eles fugir. No momento em que os ciclopes atacaram a garotinha, o homem chegava e a salvava. Ele, então com sua espada, partiu o monstro ao meio. Todos se espantavam. Era um caçador de rank S. Os monstros que vinham das dungeons eram protegidos com uma barreira especial. E monstros de alto ranking, armas convencionais não funcionavam. Os únicos que podiam lutar contra esses monstros também apareciam junto das dungeons. Eram humanos chamados de despertados. Vários países adotaram um sistema de recompensas por caçar monstros perigosos. Os despertados começaram a criar guildas e formar equipes para explorar as dungeons. Dinheiro, autoridade, tudo se concentrava nos caçadores. O mundo estava na era dos caçadores. Um garoto chamado Hiroto dizia ser verdade para os talentosos, pois para ser despertado, isso era decidido pela genética. As pessoas deste orfanato eram filhas de caçadores, e ao fazerem 12 anos faziam um teste de aptidão para despertar, e diferentes graus de força, velocidade de crescimento, uma parede invisível para as pessoas chamada de talento. Nesse momento a porta abria e um homem chamava Hiroto. Ele dava um soco na cara do garoto que derramava sangue no chão. Existiam apenas 2 tipos de pessoas no mundo, os explorados e os exploradores. Hiroto era um órfão de rank F, algo que não era muito diferente de ser um humano normal. Ele sofria agressões de seus colegas de classe superior. A razão do orfanato existir é de enviar crianças com grandes aptidões para as escolas de caçadores. E assim, depois do teste de aptidão de sua companheira Yuzuki com 12 anos, ela defendia Hiroto de valentões, e ele se envergonhava. Yuzuki era um gênio desde o início da instituição. Ela foi mandada para a escola de caçadores mais cedo que os outros. Yuzuki dizia que Hiroto deveria achar sua própria maneira de lutar. E em uma masmorra de treinamento de exploração para caçadores iniciantes, lá dentro, 2 caçadores mais experientes diziam querer metade das recompensas, e um dos garotos dizia que o certo era distribuir por méritos. Nesse momento, um deles ficava bravo e acertava o garoto, dizendo que eles eram ranks bem mais altos do que eles. Goblins os atacavam, eles se defendiam e eliminavam eles. Se escondendo estava Hiroto e o garoto, que havia apanhado dos caçadores. Ele dizia que precisava de dinheiro para criar uma guilda sem fins lucrativos. As poções que caíam das masmorras podiam salvar várias vidas, e principalmente salvar sua irmã mais velha. Hiroto pedia para ser amigo do garoto. Ele perguntava o nome dele. Ele respondia ser Akira.
um dos caçadores diz para Akira abrir o baú do tesouro dentro do ninho dos goblins. Ele então estava a abrir ele. Enquanto isso, os caçadores esperavam e Hiroto dizia não haver armadilhas perigosas na masmorra, já que ela é usada para caçadores iniciantes. De repente, um grito era ouvido. Eles viam que Akira havia sido perfurado por diversas lanças e a masmorra começava a tremer. Ele acordava e gritava para todos saírem de lá. Era o primeiro corpo sem vida que ele via em toda sua vida. Nesse momento ele percebeu algo óbvio, que em breve ele teria experiências terríveis. Após o tremor da masmorra, eles pensavam em como sair, e eles perguntavam a Hiroto se ele não esqueceu da corda para eles subirem até o topo. Hiroto pensa que essa masmorra não é uma masmorra iniciante, e sim um paradoxo de masmorra. Era um evento raro que deixava a masmorra bem mais perigosa do que o de costume. Os caçadores zombavam do fim de Akira, e Hiroto se afligia com isso. Ao andar, uma garota sentia que havia pisado em alguma coisa. De repente, vários lobos presos de prata apareciam. Eles não podiam lutar contra eles. Eles eram nível D de dificuldade. Isso não era para aparecer em uma masmorra para iniciantes. A masmorra agora era um paradoxo em cadeia, e como nome, uma absurda cadeia de ataques vinha na direção dos caçadores. Na escola de treinamento, eles aprendiam o básico sobre monstros das masmorras, e as presas de prata tinham a característica de atacar o mais fraco do grupo primeiro. O caçador dizia para Hiroto ser a isca e correr na direção de uma caverna, enquanto eles iam em outra direção. Hiroto dizia que tudo estava muito estranho nessa masmorra. Eles partiam deixando Hiroto para trás. Esse mundo não era justo. O fraco era roubado e eliminado. Hiroto começa a correr, e os lobos o alcançam e o devoram todo. Era todo destruído. Ele dizia que ia acabar assim, sendo um fraco. Ele não queria ser alguém que precisasse de proteção, e sim queria ser alguém que protegesse os outros. E ele, no seu fim, não conseguiu fazer nada, pedindo para ser mais forte. E nessa hora, um celular aparecia no chão e começava a brilhar. Esse brilho espantava todos os lobos no local. Na tela do celular dizia aplicativo do Lorde Demônio, analisando o status de Hiroto. Um forte desejo de poder era detectado, e seu desejo concedido. Uma luz começava a sair de Hiroto. Sua janela de estatísticas era mostrada. Ele era nível 2, com atributos bem baixos. No celular mostrava uma habilidade chamada Vínculo de Vida, e o tempo para essa recarga era de 180 segundos. Hiroto acordava assustado, se perguntando como estava vivo, e o porquê de suas feridas terem sido curadas. Ele pegava o celular no chão e via o aplicativo do Lorde Demônio, e dizia não se lembrar de ter baixado esse aplicativo. Ele até pensou estar sonhando, mas ele vê que tudo realmente havia acontecido, e ele tinha sido deixado para trás. Seu objetivo no momento era sair dali. No caminho, ele vê alguns goblins derrotados no chão, e um deles ainda vivo o ataca. Com uma mordida no pescoço, ele via que os goblins eram considerados pequenos e fracos, e se ele mesmo, com um que só tinha um braço, estava perdendo, ele então realmente era mais fraco que um goblin. Os 180 segundos haviam passado, e o vínculo de vida tinha sido ativado, com a seguinte mensagem: habilidade limitada em 24 horas. Compartilha a força do Lorde Demônio com base na habilidade Vínculo de Vida. Após um certo tempo, as habilidades são dadas dentro de um certo período de tempo. A luz emanava do corpo de Hiroto, e ele furava o olho do Goblin com seus dedos, e com uma pedra afundava a cara do monstro no chão. Uma nova habilidade era mostrada, Lorde Demônio da Gula, variante de Goblin, foi consumida para o corpo do Lorde Demônio, através do aplicativo. O seu nível, que era 2, em um segundo passou a subir rapidamente. Ele sentia algo no escuro observando. Era como se todos os sentidos de seu corpo estivessem mais aguçados. Ele então jogava uma pedra para tirar a atenção do monstro, e o acertava com a pedra na cabeça. Mas isso, com sua atual força, não surtia efeito. Enfim, mudando sua posição, dava um fim ao orc. Vendo de novo seu nível subir, suas habilidades aumentando de nível, ele se perguntava o porquê de sua força ser tão alta. Com sua força, ele esmagou uma pedra com as mãos.
Ele via que sua força estava alta e não entendia o porquê desse aumento repentino. Ele compreendia que vários dos monstros que ele derrotava, orcs e goblins, têm força muscular. Morcegos tinham o bônus de agilidade. Ele tinha ouvido dizer que treinar em masmorras deixava os caçadores mais fortes. Ele decidia ir até as partes mais profundas da masmorra. Porém, uma permissão precisava ser dada a ele para chegar nesses níveis mais baixos. Na sua tela, uma nova quest era dada e se iniciaria em 10 segundos. Uma horda de lobos presos de prata surgia e cercava Hiroto, e seu sexto sentido dizia que ele estava em extremo perigo. Um deles o atacava e ele desviava. Vendo que estava mais forte, com sua agilidade ele conseguiu atingir um lobo. Porém, sem armas, não iria funcionar seus ataques. Mesmo mais forte, parecia ser o fim novamente. Novamente sendo finalizado pelos lobos, ele agora era revivido novamente com uma habilidade chamada Tolerância à Dor. Ele agora não era finalizado pelos lobos, porém era como uma tortura eterna. Nesse caso, imortalidade era um castigo. Sua tolerância à dor subia para o nível 3. Ele então procurava por uma arma para poder usar. Se lembrava das lanças que foram fatais para Akira. Ele ia até lá e retirava do corpo já sem vida de seu amigo Akira. Um lobo ataca e com a espada ele o derrota. Ele se pergunta o que os outros achariam de um aluno que derrotou 100 presas de prata. Após derrotar todos, ele soltava um grito. Era um alívio de um cara que sofreu mais de uma vida em um dia na masmorra. Quero pedir para assistir outros vídeos aqui no canal, pois tenho certeza que você vai adorar. Também deixa o like e se inscreva para não perder os vídeos novos. A nossa meta é de 2.999 likes. Assim que for batida em parte 2, eu fico por aqui e valeu!